Aqui no Adrenaline, quando nós falamos de processador de altíssimo desempenho, especialmente com a linha Threadripper, que a gente vem testando bastante, às vezes fica difícil ilustrar o que esse alto poder de processamento é capaz de fazer. Pois hoje nós vamos trazer uma situação bem prática para vocês entenderem o que esses monstrinhos são capazes de fazer. Bom, esse projetinho, galera, deu trabalho e é por isso que eu vou chamar o Cassiano, que foi o cara que mais sofreu na montagem dessa máquina pra gente contar a história desse PC que definitivamente é lindo. Cassiano, que diabos a gente montou aqui? Então, aqui a gente está com o Threadripper, a gente está com 4 placas de vídeo, uma GTX 1080, uma 1070, uma 1070 Ti e uma Radeon, uma RX 480. A gente está também com 64 GB. Ou seja, definitivamente é um computador que não se monta todo dia. Threadripper, um monte de RAM, mas como vocês viram, a gente tem uma combinação diferente de GeForces e Radeons, e obviamente a gente não está tentando fazer um SLI. O que a gente está tentando fazer aqui, Cassiano? A ideia é mostrar o quanto desempenho o Threadripper pode ter, fazendo ele funcionar em 4 máquinas. No caso, ele vai estar fazendo o processo de 4 máquinas. A ideia nossa é não só ser um computador para no dia a dia, mas um computador para jogar, e a gente quer saber o quanto também ele perde desempenho quando a gente está virtualizando isso. A gente tem, como vocês já podem ter notado aqui, nós temos um total de 4 máquinas também montadas. Sim, tem 4 monitores, 4 teclados, 4 mouses, tudo ligado nessa única máquina. E é por isso que o gerenciamento de cabos não é o nosso forte no dia de hoje, mas não teve como fazer melhor que isso. Mas sim, nós vamos tentar rodar 4 máquinas ao mesmo tempo em um único processador. E, inclusive, o Threadripper, ele tem as características que a gente precisa para isso, porque a gente distribuiu 4 máquinas diferentes. E qual é a configuração que cada uma delas vai ter? Todas elas vão estar equipadas com 8 núcleos e 16 threads. A gente dividiu igualmente para as 4 máquinas. E também cada uma está equipada com 12 GB. A gente podia dar o total de 16 para cada uma, mas a gente optou para deixar uma quantia razoável para o próprio servidor, que ele também acaba usando um pouco da RAM desse computador. Falando nisso, a gente tem o servidor aberto aqui na frente, né? Isso. Então vou mostrar para vocês a configuração que nós temos aqui. Qual é o software que a gente está usando para fazer a virtualização? Então, eu utilizei um software chamado Downride. Ele é um serviço que é baseado em Linux, no Red Hat, na verdade. E ele basicamente me deixa eu criar NAS ou qualquer sistema operacional do jeito que eu quiser. Tipo, eu posso pegar qualquer processador e fazer ele de vários outros processadores ou mudar ele do jeito que eu quiser. Eu vou colocar na interface gráfica aqui, que eu acho que é mais fácil de mostrar. E é por isso que a gente precisa fazer com o Threadripper, porque a gente tem 32 núcleos, então quer dizer que se a gente distribuir em 4 máquinas diferentes, nós temos basicamente 8 núcleos para cada uma das nossas. Nós temos um Ryzen 7, cada um dos nossos computadores aqui são essencialmente um Ryzen 7. Aqui, por exemplo, já dá para ver que eu separei cada são 4. Por exemplo, cada gamer, que é o Gamer 1, Gamer 2, Gamer 3 e Gamer 4, ele ficou com um grupo de 16 threads. Eu usei a configuração sempre linear, sempre para poder pegar um núcleo e um thread. Eu dividi isso também em 12 GB. A gente fez alguns testes com 16 e fez testes com 12. A gente achou que com 12 ficou mais legal. É deixar um pouquinho mais de RAM para o próprio server, né? E basicamente isso é a instalação normal do Windows. Eu coloco a imagem, eu tenho que falar qual o mouse que vai ir. Por exemplo, se eu mostrar aqui, eu tenho uma lista de mouse, eu tenho uma lista de teclados que estão conectados naquela máquina. Cada uma delas vai ter um mouse e um teclado diferente e em cada porta. Quando que eu mudar isso, tirar e colocar, às vezes ele não volta a funcionar, às vezes até meu endereço também. Então ele é bem complicado de fazer. E depois que montou, não mexe? Não mexe. Se tu mexer qualquer coisa, ele vai parar de funcionar. E é tipo, tanto que tinha uma plaquinha que eu deixei um tempo em cima que tava escrito... tá indo aí, né? Tava escrito não mexer, porque... Se você mexer, o Cassiano tinha que recomeçar todo esse processo de configuração do servidor. E aqui a gente foi a nossa primeira placa que a gente configurou, que foi com uma RX 480, e aí que tá o primeiro problema, que eu comentei muito com o Diego, que era que a gente não conseguia subir o servidor com uma NVIDIA. Quando instalava os drives, ele não conseguia substituir a imagem, então ele carregava um pouco o Windows e acabava dando tela preta. E eu consegui resolver esse problema com o Radeon. Mas aí vem um outro problema, que era um problema que gerava outros problemas. Isso acontecia também com a RX
480 em Windows 10. Mas então a gente optou uma máquina, se vocês perceberem, uma máquina que ela está instalada com o Windows 8.1. Ela tá de castigo, ela é a máquina que não aparece, o monitor tá virado para trás, pra vocês não verem que a gente teve que instalar o Windows 8.1 com direito àquele menu iniciar que, né, que ninguém tá com saudade. Porque assim, isso já deixa uma coisa bem clara, não é uma coisa fácil de fazer isso aqui, né? Não. O Cassiano teve que decidir, teve que subir o servidor numa Radeon porque não estava indo com GeForce, quando conseguiu com Radeon teve que usar o Windows 8 porque não estava dando antes. Resumindo, dá trabalho isso aqui, inclusive a nossa plataforma não era para ser esse Ryzen, né? Não, era para ser o 3970X, processador muito mais recente, com frequências muito mais altas, só que acontece que quando a gente ligava as 4 placas de vídeo, a plataforma morria. Tipo, ela simplesmente não dava boot. Eu conseguia fazer 3 funcionar. Aí eu cheguei tantas vezes tão próximo desse projeto, tá pronto para gravar, e tipo, eu já consegui fazer funcionar tantas vezes só com 3 máquinas, mas o problema era sempre a quarta. Ou era que subia o servidor, ou era a que eu iniciava, simplesmente o computador não dava boot. Eu tive uma série de problemas, eu fiquei pesquisando bastante sobre, e até que um dia eu falei, vamos colocar o 2990 WX, ele tem um desempenho legal, eu acho que... Tem 32 núcleos? 32 núcleos, 64 threads, é a mesma quantidade, só as frequências e o cache um pouquinho menor. Ou seja, a diferença. Pra gente virtualizar, além de... É claro que as frequências, a microarquitetura é um pouquinho melhor da série 3000, mas a gente ainda tem 32 núcleos. A gente ainda tem 8 núcleos para cada uma das nossas máquinas. E é isso que a gente vai fazer hoje. Hoje eu e o Cassiano vamos martelar essas máquinas. Para vocês terem uma ideia de quanto tempo esse artigo acabou demorando, obviamente a ideia inicial era não existia pandemia. É por isso que a gente queria reunir 4 pessoas num único ambiente para fazer os testes. E como vocês podem ver, o Adrenaline está bem mais vazio, né? O pessoal está fazendo dentro do possível isolamento social. Isso quer dizer que eu e o Cassiano vamos ficar correndo de uma máquina até outra para a gente testar isso. Mas é hora de a gente descobrir qual é o nível de performance que esse servidor é capaz de entregar. Bom, para nossa primeira brincadeira eu vou fazer o seguinte, eu quero ver a performance de um desses sistemas em ação, então é por isso que eu vou pôr rodar o Cinebench, ele vai colocar todos os núcleos que a gente tem em threads disponíveis para rodar, ele até está identificando aqui que ele é um processador de 8 núcleos e 16 threads, ele identificou ele como o Threadripper 2900WX, esses 32 núcleos, mas vê que aqui nós temos 8 e 16, e o Cassiano fez um overclock para 4 GHz, a gente estava vendo que a bancada não estava subindo as frequências com turbo, estava ficando só no base, então a gente forçou 4 na mão, é um tanto alto. Pode ser que ele desligue quando a gente faça um esforço mais alto, mas a gente vai descobrir. A gente tá achando que talvez para os cenários que a gente vai testar aqui não vai dar problema, mas vou por rodar então o primeiro e vamos ver qual é o nível de performance que ele vai conseguir entregar sozinho. Tô curioso também. Por enquanto a gente tá rodando só com uma, tá? Os outros Só PCs um. estão ligados. E depois a gente vai rodar os 4 para ver se vai dar diferença mesmo, pra gente ter um comparativo de score. Aqui ele vai dar um score e a gente pode comparar, porque aqui é um teste de processador, como todos estão divididos igualmente, então ele vai ter que dar um resultado muito parecido. Ele tá rodando bem até. Tá. Tô com a impressão que tá rodando bem. Se você olhar lá atrás na nossa tela do servidor, você vai ver que só alguns núcleos estão em alta carga de uso. Então a gente... Aqui já dá para perceber quais que são os processadores, ou quais que são os núcleos que estão sendo usados. Eu consigo ver em tempo real a porcentagem de uso dos processadores, de uso de cada núcleo e thread aqui. Então dá para ver já bem claramente aqui. Qual que tá a aposta, Diego? Ryzen 1800X. Sério? Eu acho que ele alcança um Ryzen 7 de primeira geração. Eu acho Topo que de ele linha. vai ficar um pouquinho atrás. Talvez um Ryzen 7700, então. Isso, eu acho que nessa faixa. Vamos ver. Eu fiz os testes com o 2970X com o Cinebench. 3970. 3, isso, desculpa. E ele conseguiu um desempenho quase de um 2700X. Foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Eu não sei se pelo fato dele ter muito cache, isso ajudou ele. Com certeza. Porque aqui a gente, lembrando que a gente está dividindo as memórias também. E não quer dizer que o computador está funcionando em quad channel como está funcionando a máquina em si. Pode ser que aqui esteja virtualizado em single channel. Eu não tenho um controle sobre isso. Ou ele só tá parte da performance está sendo gasta para manter os Windows lá atrás funcionando. Ok, tá quase terminando. Comecei muito cedo a bater. 1857 pontos. Isso é o equivalente a, olha, um Core i7 7700. Ele ficou bem abaixo de um Ryzen 7700X. Ficou, né? Eu errei. 1.800 pontos ficou
Ele ficou equivalente a um 4.8, mais ou menos de um Core i7 aí de 7ª geração, processador high-end da 7ª geração Intel. Posso fazer uma coisa? Eu vou iniciar o servidor. Por quê? Você achou muito baixa? Tá baixo. Tá. Tem que dar... Aqui com 3 GHz ele tava fazendo 2.003. Será que quer tentar mais uma vez? Eu vou iniciar o servidor agora. Então tá, vamos pausar, vou tentar mais uma vez o teste. Ok, terminou a segunda rodada e o resultado, bom, é isso mesmo. Ele tá ficando aqui na casa dos 2.248 pontos. E a gente também percebeu uma coisinha. Ele tá a 4 GHz e tem o nosso outro teste aqui em cima. Quando ele ainda estava a 3 GHz, fazia mais pontos. Ou seja, a gente fez um overclock para 4, mas no fim das contas, provavelmente por termos de aquecimento, a gente está tendo um resultado pior do que quando estava com todos os núcleos travados a 3, né? No fim das então, contas. antes da gente diminuir pro boost normal a 3, vamos tentar rodar em todos. Pode ser, pegar pode um score de todos. Porque eu acho que o que acontece, o boost ele vai ser bom quando ele funcionar somente em uma máquina. Mas quando que a gente tiver em todas, o que acontece é que ele vai perder desempenho. Ele vai ficar muito semelhante ao que a gente está vendo aqui. A gente pode fazer isso, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar todos eles para rodar os testes. Ok. Que nós vamos ter dois resultados, ou mais performance, ou a máquina vai desligar. Tá pronta? Os 3 e... Já. Talvez algumas máquinas moram Vamos ou ver. desligam. Os usos de processador estão começando a subir. É pra ficar tudo 100%. Para ficar tudo... Opa, começou. A revolução. Nossa, 100% em tudo. É agora que ele desliga. Aqui o teste está indo. Aqui tá bem. E tá Por indo enquanto, bem. nenhuma máquina crashou, pro meu orgulho. Pra mim também, nenhuma crashou. A radiador até que não tá cuspindo tanto fogo quanto eu achei que ele ia. Vamos ver. Eu tô achando que o ritmo tá bem parecido. Em todos, né? Tá bem parecido com o teste quando a gente rodou só com uma máquina. Vamos ver. Acho que não vai perder muita performance, não. Lembrando que esse processador ele opera a 3.0 de base e 4.2 de boost. Quando a gente overclock, assim, em teoria, se a gente tivesse uma máquina só, a gente teria quase perdendo desempenho. Só que no caso aqui a gente está utilizando 4. Quando que a gente coloca todo 100%, ele para de utilizar o boost e provavelmente vai utilizar o base. Por isso que eu acabei optando por overclockar ele. O 4.2 ele alcançaria só em um núcleo aqui ou ali em situações específicas. Ele não ia pôr todos os 32 núcleos, né? Mas aqui a gente tá dizendo, mano, é 4 GHz. Vai. Tá indo. Eu não acredito que não vai crashar. A gente fez um teste de estabilidade com a IDA antes de começar esse vídeo e tava 4.1. E ficava mais ou menos 1 minuto rodando e crashava a máquina. Agora 4.0 eu acho que ele vai. Provavelmente desligava por aquecimento mesmo. Foi falar em voz alta. Foi zica sua, Diego. Talvez. E ele tá bem quente. Eu sinto que o radiador aqui ele tá bem quente. Ok. E o fato por ser um modelo de Threadripper, ele tem um tijolão. E a gente não tá usando um cooler também grande, talvez ele não consiga dissipar o máximo do calor. Eu acho que o lance vamos por 3 GHz e tentar de novo? Eu vou colocar no automático. Tá bom, beleza. Bom, a gente acabou de desligar o overclock e, cara, a gente teve uma diferença absurda. A gente rodou o teste e a gente pode até rodar ele de novo para vocês verem como a diferença que faz. Antes ele tinha feito na faixa dos 2.200 pontos. Agora a gente teve o resultado na faixa dos 3.100. Foi uma diferença bem grande, foi quase 1.000 pontos só pelo fato de a gente ter tirado o overclock. Isso pode ser pelo fato do aquecimento em si e da própria alimentação. Pelo fato de a gente estar com 4 placas de vídeo, até mesmo vários USB, isso pode ter acabado fazendo que o processador não se desse bem em overclock. E aí, quando a gente tirou a sabotagem do Cassiano de colocar o processador a 4 GHz, ele quase deu o resultado que a gente estava esperando, que foi a performance de um Ryzen 7700X, ou seja, a gente está próximo do nível de desempenho do que era o nosso plano inicial. São basicamente 4 computadores Ryzen 7. Provavelmente ele está tendo o desempenho de um 3700 ou não X. Não sei se tinha o 3700 não X. Não, do 1700 para o 3700 tem bastante 1700, diferença. Desculpa, 1700. É 1700 não X. Isso. Possível que ele esteja nessa casa. Não tá falando, não tá aqui nessa lista, mas é 3.400 pontos e isso é facilmente tirado no clock do 3700 para o 3700X. Porque ele
a gente não consegue subir tantas frequências que nem subiria aí um modelinho desses. Bom, eu acho que agora é hora de a gente testar mais uma vez se todos rodando ao mesmo tempo vai impactar a performance e principalmente resolver a dúvida de se dessa vez não vai crashar. Eu acho que não vai. Agora Tá confiante, né? Agora eu tô confiante. Cara, mas overclock eu nunca achei que ia crashar com os 4. Ah, mano, depois eu vou dar aquela olhadinha ali no Tipo, consumo. o desempenho ele ter diminuído, eu achei estranho isso. Ah, mas não Ele não fez 3.114 pontos pra confirmar o resultado que a gente tinha tido. Cara, foi muito bom e muito próximo aos Ryzen de primeira geração. Lembrando que aqui é um Threadripper. 1, 2, 3 e... vai! Beleza, aceito. Eu acho que vai cair para os 2.500 pontos. Ou a 2.000. Pelo fato dele não utilizar mais o turbo. E pelo fato de a gente ter muitos canais de memória sobrecarregados, tudo está sobrecarregado agora. A gente tem alta carga de trabalho em todos os threads, todos os Ou núcleos, ele vai todos lá em memória. e coloca 3.100 pontos na nossa cara. Aí, Todos. Aí eu já não sei. Olha, não tá consumindo tanta energia assim não, sabia? Quantos? 480 watts. 480 watts, mas sem as 4 placas de vídeo, né? Como a gente tá fazendo um teste só de processador, nesse momento a máquina tá consumindo 480 watts. Que claro, para um teste só de processador é bastante. Sim. Mas eu quero ver quando a gente abrir um jogo. Também. Quero ver quando que a gente vai fazer um 3D Mark. Puta, tá quase tão rápido quanto tava indo uma máquina sozinha. Aham. Eu acho que vai dar um resultado bom. Que bom. A gente vê que, nesse caso, o processador do Threadripper ele se dá bem com virtualização e ele consegue entregar um resultado bem legal. A gente vai ver em jogos como é que fica as latências, que eu acho que é o principal medo de quem joga, é latência e como até mesmo a questão do frame time e do frame rate, pelo fato de a gente estar compartilhando memórias e frequência. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui tá quase acabando, aqui vai tá quase acabando, vai acabar. Aqui acabou nessa máquina aqui. 2.800, 2.625. 2.600, 2.600. Aqui nós temos nossa pior máquina com 2.500. Mas é isso aí, oscilou um pouquinho. 2.606, 2.625, 2.600. Cara, isso é muito legal, porque é o desempenho de um 7.700K, até um pouco maior. De um 7.700K. A gente conseguiu ter basicamente 4 Intels topo de linha de um tempo atrás. Vamos ver se isso vai se repetir em jogos, né? Porque se repetir isso em jogos, a gente sabe que o 7700 ainda é um ótimo processador para jogos, a gente já viu vários outros testes que a gente fez, e vamos ver se isso vai mesmo se repetir em jogos. Ok, o que nós vamos jogar? Cara, vamos GTA? Partiu GTA. Pode ser um GTA. O GTA é que ele tem várias coisas boas pra gente testar. Primeiro, o uso de placa de vídeo vai subir, agora elas não vão ficar ociosas, que nem no Cinebench. Ele é muito chato com latências. É um jogo que sofre muito de latências de memória. Então, e a gente está distribuindo, apesar de ser um quad channel distribuído para 4 máquinas diferentes. A frequência até que tá boa, você pôs o 2933 até que é uma frequência de memória alta, mas vamos ver como é que fica as latências. Então partiu o GTA. Para o nosso último teste, nós vamos tentar pôr as placas de vídeo para trabalhar. E é por isso que o Cassiano está jogando GTA V aqui nesse PC. Aquele PC está rodando GTA V, aquele outro PC estava jogando GTA V e esse PC não estava fazendo nada. O PC aqui de trás, que até está escondido, eu não sei porque diabos a gente estava testando ontem, né, Cassiano? Estava funcionando? Eu testei GTA V nele e ele estava funcionando, mas isso é um dos fatos que a gente partiu para o GTA V por ser um jogo muito pesado em DirectX 11. Porque o Windows 8.1 ele acabou perdendo o suporte ao DirectX 12 e a gente não consegue rodar nenhum jogo com essa tecnologia, né? Warzone. Isso. A gente tinha pensado em Warzone, até mesmo PUBG, alguns outros jogos, a gente acabou tendo que partir mesmo para GTA. E acabou começando a dar um erro relacionado ao drive. A gente não sabe por caso se é pelo fato de a gente estar virtualizando ou se é pelo fato de Windows 8. Windows 8. Mas resumindo, a gente escolheu o GTA, primeiro por causa disso, o Windows 8.1 nos impediu de usar o DirectX 12. Segundo, porque a gente sabe que o GTA é chato com processador, chato com latência de memória, ele é chato com várias coisas. Se teu processador não é rápido, se suas latências de memórias não são baixas, ele perde desempenho. Então a gente pensou, esse era o jogo ideal para ver o quanto a gente perdeu por estar virtualizando as máquinas. O que eu vou fazer? Já que a gente tem 3 máquinas rodando GTA, a ideia era fazer as 4, eu vou deixar essa máquina rodando o Fire Strike. Só pra, né? Pode ser. Eu acho algum que trabalho, né? Pra ela. Ele vai dar um uso muito bom pra placa de vídeo e processador. E enquanto isso a gente vai jogando GTA.
E vamos dizendo como é que tá rodando aí. Cara, pra mim tá rodando perfeitamente, tá? Eu tô com os quadros travados a 60, mas com certeza eu não consigo perceber que essa é uma máquina totalmente virtualizada. Esse caso aqui é um processo um pouquinho diferente que a virtualização, porque eu faço tudo em uma rede local. Isso é até interessante porque eu consigo jogar vários jogos em própria LAN. Por exemplo, se eu abrisse o Minecraft ou até mesmo o CS, eu consigo criar uma rede local entre essas máquinas, como se fosse um servidor local mesmo, um NAS ou algo do tipo. Como é que eu entrei nesse lago? Mano, eu não entendo como eu entrei num lago. Eu vou tentar, deixa eu tentar destravar os quadros aqui, mas dá pra ver que a gente tá com um uso bem alto da placa de vídeo, tá? Quase 70% e 15% de uso do processador. Claro que a gente tá com 8 núcleos, 16 threads, isso é mais que o suficiente pro GTA. Lembrando que aqui, cada placa de vídeo, ela tá sendo direcionada a um sistema operacional. Então, a placa de vídeo, por exemplo, a 1070 Ti que está direcionada a esse computador, ela vai fazer e renderizar os quadros desse. Ele está totalmente... ela não está relacionada ao PC do lado. A única coisa que está relacionado é memórias e processador. Eu agora aqui em compensação estou jogando com um sistema que está com a GTX 1070. O Afterburner está conseguindo identificar a placa de vídeo e o processador. Eu perdi o cara que deve estar seguindo. Eu estou jogando próximo da casa dos 60 quadros. Eu acho que uma 1070 faria um pouquinho mais, né? A gente está sentindo Sim, talvez então, um pouco o efeito do... Eu estou na taxa dos 60, mas acho que é pelo fato que está travado, tá? Eu tô sem V-Sync. Eu tô sem V-Sync e ele tá rodando aqui na casa de 52. Assim, tá fluindo, tá? Eu tô jogando bem de boa. Eu esperava um pouquinho pior em jogos pelo fato de ser algo que é processado. Pede muito performance, porque né? a gente tem que pensar que a gente tem um sistema operacional em primeiro plano, que seria o Red Hat, e ele processa minhas 4 sistemas operacionais que são o Windows. Então ele vai ter que dividir esses recursos. Dentro do Windows a gente vai ter o game, então o game ele vai ter os recursos que ele vai ter que pedir para outro sistema, então imagina o quanto isso demora. Então a gente tinha medo que as latências seriam altas. Cara, mas eu tô achando muito bom. Eu até comentei com o Diego que eu tô muito feliz. Tá fluindo, tá fluindo redondinho aqui a resposta, os comandos tá legal. Eu não tive stuttering nenhuma vez, cara, tá fluindo. Deixa eu lá ver a última máquina, vamos ver, a nossa máquina, essa aqui é o que? A nossa mais potente? A nossa mais potente. Essa é a cara que tá com a 1080, apesar que a 1070 Ti não fica longe. Enquanto aquelas outras máquinas estavam rodando, esse cara aqui também tá rodando game. E realmente parece que a nossa virtualização fez o processador meter um teto de 60 FPS. Então aqui na cutscene até ele tá fazendo um pouquinho melhor, mas vocês já vão ver, assim que começar a partida mesmo, né, liberar o mapa, vamos ver. Ó, graças à minha 1080 eu tô um pouquinho melhor nessa máquina, tá rodando 68, 70. Pra mim na mesma faixa, são bem semelhantes. A placa de vídeo está com o uso agora um pouco baixo, mas com certeza é algo de limitação do nosso próprio sistema. O fato de a gente estar compartilhando as memórias. A minha 1080 já não está fazendo 100%. Eu acho que é pelo fato de a gente estar compartilhando as memórias. No caso, estar usando essas memórias compartilhadas faz com que isso não alcance tanto o FPS. A gente está tendo uns gargalos novos aqui, né? E renderização. Não, foi mal! Só que, cara, a fluidez está muito boa. O que eu tava preocupado é que ficasse injogável. Isso. E não ficou injogável, tá bem possível. Stuttering ou de a latência, tu sabe? Tu dá um comando e ele demorasse muito. Esse tipo de coisa que esse é o problema. Mas é porque a gente tá dedicando uma placa de vídeo para cada sistema também. Isso é um diferencial desse aplicativo do Downride, porque eu consigo fazer isso, eu consigo pegar 4 placas de vídeo, colocar em um computador e eu consigo simplesmente dedicar uma para cada sistema. E com uma interface gráfica muito boa. Que ela não é nada confusa, muito bom para quem quer iniciar e muito bom também para quem consegue já trabalha com XML, que é um código de programação que ela usa. Aqui crashou a máquina. Não crashou a máquina, mas o teste morreu, fechou o aplicativo. Sério? Vamos ao último teste. O que você quer fazer? Eu proponho a gente tentar bater o máximo de consumo dessa máquina e eu acho que seria colocando 3D Mark em todas elas ao mesmo tempo Firestrike. Cara, eu sei que essa fonte deve estar gritando, né? A gente tá com uma fonte de 1200 watts Gold. Eu tenho quase certeza que ela está gritando no momento.
Vamos abrir. Vamos lá, vamos mandar ver. Eu acho que essa máquina, inclusive, eu vou ter que reiniciar, porque ela deu ruim. Poderia iniciar. Cada sistema operacional eles funcionam diferente, por exemplo. Se eu quiser iniciar eles, eu posso reiniciar, ele vai funcionar aqui em uma máquina. Se eu mandar o servidor iniciar, ele vai reiniciar o caminhão todo. Se eu usar o painel frontal e desligar, ele vai desligar todas as máquinas como se eu estivesse desligando o Windows normal, ou reiniciar seria da mesma forma. Isso é muito bom. Eu acho isso que a gente tem um controle e a gente tem como modificar isso. E o aplicativo me dá total liberdade de fazer isso. Bom, então depois de uma reiniciada, das máquinas surtando um pouquinho, vamos tentar mais uma vez rodar o benchmark. Já estou escolhendo aqui 3D Mark Fire Strike. Pronto, senhor Cassiano? Pronto, já iniciei. Então vamos, que eu iniciei aqui. Eu vou iniciar aqui também. As 4 máquinas. A gente está limitado a Fire Strike pelo mesmo fato que a gente está usando 8.1. Para a gente conseguir comparar todas, a gente não tem o suporte em DirectX 12 para a gente estar testando o Time Spy, por exemplo. E algumas das placas aqui, na verdade, são um pouco antigas, então a gente não tem o DirectX 12 testado nas análises. Detalhe interessante, até agora a gente não tinha comentado, mas talvez o pessoal tenha percebido que a gente optou por placas Blower. Todas elas são placas Blower, isso foi proposital. Legal. É porque quando o projeto não é Blower, ela vai jogar o ar aqui dentro do gabinete. A gente ficou meio preocupado que a circulação de ar não ia ser muito boa, por causa do sanduíche que vocês estão vendo aí. Então nós optamos por placas Blower porque elas puxam ar de dentro e vão projetar aqui para fora, elas fazem um processo de exaustão. No caso aqui até pior que tá de todos é 1070, porque ela tá no meio da 480 e no meio da 1070 Ti. E aí, como não tem muito ar para circular, a gente preferiu uma opção em que o ar quente fosse projetado para fora. Se ele fosse projetado aqui dentro, eu não sou muito otimista sobre como ficaria as temperaturas. Enquanto que tu vai falando, eu vou acompanhando aqui, que aqui no ladinho o consumo. Como é que tá? Tá nos 640 agora. 640 e um sistema acho que crashou. Crashou? Deixa eu ver. Pera aí, esse aqui não foi? Lá não foi. Esse aqui também não tá indo ainda. Meu Deus. Que bosta. Tipo, o sistema opera. Mas tá crashando, né? Elas estão agora... Vamos ver, ó. Aqui tá rodando. Cara, eu tô achando que a alimentação que tá fazendo ele ficar zoado. Elas pararam de rodar? Grudou uma vez só, todos juntos. Bom, foi preciso várias tentativas. Engraçado, a primeira vez que a gente rodou, que não estava ligado às câmeras, os 4 funcionaram ao mesmo tempo. Mas depois, cada um crashava em ordens diferentes. Ela, conforme que a gente tá testando ela tá falecendo aos poucos, sabe? Esse sistema, esse projeto tá morrendo nas nossas mãos. É que nem eu expliquei, eu não sei por que isso tá acontecendo. Conforme o tempo que ela fica ligada, cada vez ela vai crashando mais. É uma coisa que vai continuando. Mas nós temos scores. A gente tem scores. Depois de boas tentativas a gente... Acabou rodando meio que de 2 em 2, ou um meio que começou o teste quando eu estava terminando. Mas essa máquina aqui, que nós temos a 1070 Ti, conseguiu 15 mil pontos. Eu estava dando uma olhada na nossa análise, quando a gente testou essa placa. Ela normalmente faz 18 mil pontos. Então... Pode ser que aqui no caso o processador tenha limitado. Não foi... tem testes que são relacionados ao processador, não foi ruim. 480 ela fez quanto? 10.602. Então, o normal dela, na nossa análise, ela tinha feito, sem overclock, 10.631. Então, quer dizer, bom, nosso sistema aparentemente não atrapalhou o teste. Aqui nós temos a 1070. A 1070, essa eu não abri o teste. Vamos ver a 1080 aqui do lado. A 1080 fez 14 mil pontos e essa tinha feito na nossa análise 17 mil pontos. Impactou quanto as mais potentes foram as que mais sentiram, O que eu acho que, pelo fato das linhas PCI, a gente usando as linhas PCI separando para cada parte do processador, ela não acaba influenciando em placa de vídeo, em questão gráfica. Mas assim, quem está limitando seria o processador. Até porque tem testes de física aqui, aí o processador provavelmente está impactando. Provavelmente o processador, as memórias, quando que a gente está usando o single, as próprias frequências, e isso acaba atrapalhando mais do que a própria questão de a gente estar usando uma placa de vídeo para cada um dos sistemas operacionais. Bom, e as conclusões? A minha é que a gente vai desmontar essa máquina e não vamos mais brincar disso nunca mais. É muito difícil. Cara, o tempo que eu fiquei perdendo com essa máquina... Tipo, é uma ideia legal a gente conseguir fazer por exemplo, um Threadripper, utilizar o máximo de máquinas. Mas a realidade é que essa bancada não é feita para isso. A gente tem um processador aqui, a gente tem até mesmo a placa de vídeo, as placas de vídeo, todas na verdade isso não é preparado para essa forma de servidor. Que a gente tem, todos os produtos que a gente tem aqui na verdade são mais de linha gamer.
e feitos para trabalhar em só um sistema operacional. Quando que a gente faz isso em vários sistemas, acaba acontecendo isso de travamentos, crashes, muitos erros. Ela até não funciona tão mal até a gente querer rodar ao mesmo tempo várias aplicações pesadas. Também tem isso. Cara, nos jogos ela me surpreendeu. Não, a gente conseguiu jogar GTA então, legal. O que mais me surpreendeu foi nos jogos porque eu achei que ia ter uma latência alta. Apesar daquilo ter feito um bom score também no Cinebench, né? Não, eu acho que não foi de todo mal, mas o pior foi quando a gente tive que usar a alta carga de CPU e GPU ao mesmo tempo. Que foi aí a gente ferrou a vida da coisa. Que ela ferrou literalmente. Mas nós vamos aproveitar, vamos tentar jogar umas partidazinhas de PUBG Lite agora, com essas 4 máquinas, já que a gente voltou, obviamente. E outra coisa, esse sistema, então, é uma solução voltada ao OneRaid e tudo mais, são softwares já mais avançados. Nós vamos fazer um artigo na Adrenaline, até ouvindo sugestões que chegaram pra gente por e-mail, de quem quer tentar usar 2 pessoas usarem a mesma máquina. Então esse artigo tá a caminho e eu juro pra vocês que eu vou trazer uma solução mais simples do que essa que o Cassiano trabalhou ali. Mas de qualquer forma, vocês viram que nós separamos esse Threadripper em 4 máquinas diferentes e teve vários momentos que ele foi bem. Exceto quando crashou, daí quando crashou foi mal. Mas pra vocês terem uma dimensão da performance que a gente consegue com essas plataformas entusiastas, o saldo, alguns scores bastante positivos nos testes de hoje e algumas instabilidades no meio do caminho, mas também não é exatamente nosso forte. Mas a estabilidade que a gente achava não era um travamento, parecia que o sistema ele simplesmente falecia, né? É até que engraçado a gente ver esse sistema, o jeito que ele acaba falecendo, assim, ele tipo... Ele vai lentamente perdendo estabilidade e aí ele trava. Daí tu pergunta para ele iniciar, ele abre o menu, ele responde super rápido. Aí tu abre o menu, tu pergunta para ele iniciar, e ele vai iniciar. Não vou iniciar mesmo. Bom galera, para mais testes que a gente leva meses e chega uma solução meio agridoce, meio trava, mas foi, só assinar o Adrenaline que vocês ficam sabendo quando o Cassiano surtar com mais um PC e a gente tentar fazer loucuras com hardwares insanos aqui no Adrena. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.